Oi, oitavo ano, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre as transformações nas relações de trabalho, nos modos de produção, nas inovações tecnológicas aliada às condições financeiras e políticas da Inglaterra do século XVIII, que vão dar bases para o que a gente chama de Revolução Industrial. Antes de falarmos sobre a Revolução Industrial, precisamos compreender os modos de produção e as relações de trabalho anteriores a esse processo. Na Europa medieval, o modo de produção, ou seja, o modo como a sociedade produzia e consumia, era chamado de artesanal, ou seja, era feito à mão. Um único artesão era o responsável por todas as etapas na produção de um determinado produto. Com o desenvolvimento do comércio, o modo de produção artesanal, que era demorado, precisou ser substituído pela manufatura, que possui duas características essenciais. A primeira característica é a aliança entre artesãos e burgueses. Com o aumento do consumo, os produtos deixaram de ser fabricados de maneira artesanal e nos ambientes domésticos ou nas oficinas desses artesãos para serem fabricados nas indústrias de propriedade dos burgueses. Ou seja, a mudança que ocorre nas relações de produção e de trabalho é que agora os artesãos dependiam dos burgueses para a fabricação dos seus produtos. A segunda característica é a divisão do trabalho. Ou seja, se anteriormente no trabalho artesanal, um único artesão era responsável por todo o processo de produção de um determinado produto, com a manufatura você vai ter uma divisão, ou seja, cada pessoa fica especializada por uma etapa dessa produção. A Revolução Industrial também só foi possível graças aos avanços tecnológicos da época, principalmente com a criação da máquina a vapor. Com a Revolução Industrial, outros setores também passaram pelo processo de desenvolvimento tecnológico. Nos transportes, nós vamos ter o surgimento da locomotiva e do navio movido a vapor. No setor estrutural, nós vamos ter dois exemplos. O desenvolvimento de cidades, elas vão ficar cada vez maiores, e a questão das estradas e ferrovias que vão expandir também. Outro fator muito marcante da Revolução Industrial são os seus impactos, principalmente no campo social. Nós vamos ter a divisão das classes sociais entre burgueses e operários. Outro aspecto da Revolução Industrial no campo social é a migração das pessoas dos campos para as cidades, ou seja, para os centros urbanos, em busca de emprego e melhores condições de vida. Porém, como as cidades não estavam ainda preparadas para esse número de pessoas, não tinham infraestrutura, nós vamos observar uma aglomeração muito grande de trabalhadores, de operários, vivendo em condições de moradia extremamente precárias, além da poluição gerada por todas as indústrias com a queima de combustíveis dentro das cidades. A vida dos operários nas fábricas era muito ruim, pois as indústrias eram construídas para proporcionar o máximo de lucro e não tinham as mínimas condições de higiene. Eram úmidas e sem refrigeração necessária. Os acidentes de trabalho também aconteciam com muita frequência, e os trabalhadores chegavam a ficar mais de 12 horas por dia nas indústrias, como também era muito comum o trabalho de mulheres e crianças. Os donos das fábricas exploravam o tempo de trabalho dos operários sem fornecer qualquer tipo de direito e concediam salários extremamente baixos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar uma mensagem. E, por favor, não esqueçam de fazer a atividade. Até a próxima, gente!